Jesus, a grande inspiração das nossas vidas, nos dando direção, facultando a cada um de nós o discernimento mais que necessário para que a gente possa entender, refletir, fazer valer a pena esses estudos que nós estamos tendo acesso, esses conhecimentos espirituais que nós temos a bênção de ter contato. Precisamos, antes de qualquer fala num grupo espírita como esse, nós precisamos pensar nos objetivos que estão por trás dessa fala, nos objetivos que movem essa fala. E é sempre bom esclarecer que o objetivo, transcomunicação, ruído branco aí. E o objetivo é a nossa libertação da ignorância. Isso precisa ter um caráter introdutório. Libertar a gente da ignorância. E produzir uma autonomia com Jesus. O mês de dezembro, a Simone nos propôs que falássemos como tema do mês o Cristo, Jesus, nosso Mestre. E estudar Jesus é extremamente desafiador. Primeiramente por quê? Porque cada um que está aqui traz uma visão a respeito de Jesus que recebeu desde o berço, ou na adolescência, ou na juventude, na idade adulta, no seu contato com grupos religiosos, com templos variados, com igrejas e assim sucessivamente. Quer dizer que a gente tem uma visão a respeito de Jesus que nos foi passada por muitas pessoas bem intencionadas, pregadores, sacerdotes, lideranças religiosas. Mas nós precisamos estar abertos à possibilidade de sempre estar reconstruindo a nossa visão a respeito dele. De tentar um esforço de humildade, de olhar para nós mesmos e dizer assim: quanto mais eu saiba, menos sei. E quanto mais eu avance, mais ainda passos a firmar na direção do horizonte. E nunca bater o martelo e dizer: agora terminei, agora eu concluí, agora eu encerrei os meus estudos. Imagine essa frase: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. Ninguém alcança a perfeição de Deus. Mas essa proposição de Jesus é um convite a que a gente caminhe, e caminhe, e caminhe, e essa caminhada nunca vai parar. Porque a perfeição divina se manifesta no infinito. No infinito desses passos. Significa dizer que dialeticamente nós estaremos sempre constantemente a caminho, sempre constantemente caminhando. Tentemos imaginar essa escala de 1 a 0. Imaginemos Deus como sendo 0 e estamos nós situados nesse numeral 1. Do 1 ao 0 são infinitas frações.
Você nunca chega no zero. Mas o importante é caminhar até o zero. Nunca deixar de caminhar. Tarcísio Lima, na poesia mediúnica dele, musicada, creio que o Grupo Homem também canta: sou o caminhante, o infinito é minha estrada. Sou o caminhante, o infinito é minha estrada. E eis que a humanidade, há mais de 2000 anos atrás, esteve recebendo uma personalidade, um espírito, um ser que veio de uma dimensão celestial, que abandona uma dimensão celestial, uma dimensão onde quase não há mais nenhuma forma de matéria, mas ainda há matéria. É impossível imaginar, nessa escala de 1 a 0, a ausência total de matéria. A ausência total de matéria só existe em Deus. Se há um elemento do universo que não é elemento do universo, porque está permeando o universo e ao mesmo tempo autor do universo, então se ele é autor do universo, ele cria de si para fora, ele está fora, mas ao mesmo tempo permeando o universo. E se há esse zero, esse Deus, esse motor imóvel de Aristóteles, esse arquiteto dos maçons, se há esse Yahvé, se há esse Alá, se há esse Tupã, se há o nome que você queira dar, o fato é que é a única coisa que não tem matéria, que é imaterial, que é completamente espiritual. Sim, isso, sim, 100% espiritual. Nós não somos 100% espiritual. Kardec foi inventar de perguntar para os espíritos, dizendo assim: podemos dizer que os espíritos são imateriais? Aí os espíritos responderam assim: imateriais não seria bem o termo, incorpóreos. Porque corpo é o perispírito, corpo é o envoltório da alma, corpo é a imagem que ainda carrega a nossa persona, ou ideação psicológica de condicionamento. Mas ainda não é o espírito. É força de expressão dizer: eu vi um espírito. Não, você viu o perispírito dele, você não viu o espírito, não. O espírito em si é chama, é centelha. O Brahma Kumaris tem uma ideia muito boa que eu uso: um ponto de luz. Porque o ponto não é forma, o ponto não tem forma, o ponto é incorpóreo. É um ponto. Ponto de luz. Ponto de luz. Então imagine alguém que alcançou a dimensão da inexistência de forma, especialmente para nós, que aqui estamos no mundo. Imagine alguém muito próximo do zero, no mundo celestial, que já tem comunhão com o zero, que já tem sintonia com o zero, e que já mediuniza o zero. Porque muita gente acha impressionante o médium mediunizar os espíritos. Isso é rasteiro, isso é coisa do mundo. Isso é fichinha, isso é bobagem. Os espíritos estão por aqui, estão por ali, estão por acolá, em toda parte. Eu quero ver você mediunizar Deus. Mas aí é que tá, tem gente que diz que fala diretamente com o homem lá de cima, né? Tem um povo aí. Eu vi no jornal a notícia de um deles. Foi o assassino de Isaac Rabin, premier de Israel. Quando o repórter perguntou para ele, disse assim: olha, por que você fez isso com o seu líder? Ele acabou de fazer um acordo de Oslo, um acordo de paz, para que palestinos e israelitas possam conviver em harmonia, cada qual com seu pedaço de terra, o que lhes é justo. É justo para os judeus por causa da sua tradição
da Torá, da terra da promessa. Mas é justo também para os palestinos muçulmanos que eles tenham sua terra, porque eles estavam lá desde o século VIII, depois de Cristo, quando não tinha lá essa quantidade toda de judeus, e quando muitos judeus sequer voltaram para o seu lar, já que os judeus sionistas são europeus, não são propriamente judeus, já que o Israel de hoje não é o Israel daquela época, não é Israel da Bíblia, com todo respeito, não é. Já que a bandeira é uma bandeira, mas a estrela de Davi, ela é a estrela de Davi, reportada numa época. Então, o repórter apavorado disse: por que você matou o seu líder? Ele está lutando pela sua paz, inclusive pela paz de sua família. E ele respondeu: não fui eu só levantei o revólver, foi o dedo de Deus que apertou o gatilho. E ainda nos acotovelamos nessa multidão de mais de 8 bilhões de seres humanos em nossa face planetária, com alguns indivíduos dizendo que foi Deus, e que Deus mandou matar. Embora o quinto mandamento seja: não matarás. Não disse assim: não matarás, vírgula, mas se for terrorista, mate. Não disse assim: não matarás, vírgula, mas se for judeu, mate. Não disse: não matarás, vírgula, mas se for homossexual, mate. Não disse: não matarás, vírgula, mas se for negro, mate. Disse apenas: não matarás. E tem um ponto. Imagine o desafio de um espírito puríssimo que interpreta, canaliza por evolução própria. É o que Allan Kardec chamava de médium de Deus. Por isso falava em primeira pessoa: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Como é difícil para você e para mim se libertar da persona Yeshua ben José, mas a pronúncia no aramaico na verdade é Aushua, e separá-lo da mensagem que ele é. Tem que separar o corpo do verbo. E vamos nos ater ao verbo. Desafio grande, sabe por quê? Porque eu tenho algumas Bíblias. Eu também tenho o Bhagavad Gita, livro tibetano dos mortos, a autobiografia de um yogi. Eu tenho o Alcorão, ou melhor, Corão. Eu tenho vários livros sagrados da humanidade. Já li Vedas, Upanishads. Mas, buscando algumas traduções melhores da Bíblia, com toda a ilusão sôfrega de que encontraria alguma tradução boa, não tem nenhuma. Não tem nenhuma que seja boa o suficiente. A transliteração do hebraico faz perder 30% do sentido original da palavra. A letra hebraica é uma letra ideográfica. Uma letra ideográfica não é como a nossa letra fonética, de origem fenícia. A nossa letra de origem fenícia, o F é o F. O F não significa uma coisa, uma ideia. Uma letrinha hebraica significa uma ideia. Juntou com outra
significa outra ideia. Juntou com mais uma, significa outra coisa. E ainda vai ter discussão entre os tradutores, se é isso ou se é aquilo. Então imagine. E eu nessa ilusão, quando o espírito de Rosália disse assim: curioso, enquanto vocês procuram entre pedras, entre fragmentos, entre alfarráfios, entre papiros e entre pergaminhos, o Evangelho de Jesus, nós aqui estamos em busca do Evangelho que saiu da boca dele. Porque existe uma distância enorme entre o que ele falou e o que registraram quase 100 anos depois. Só dando a real para nós aqui, me colocando, me incluindo. Como é desafiador falar de Jesus. Como é difícil. Mas a gente pode buscar algumas pistas. Eu diria, nem se agarre a tudo, nem se agarre a nada. Nem pegue tudo que está escrito, porque nem tudo foi o que ele disse. Também não se atenha a nada, porque alguma coisa ele disse. Então vejamos essa frase que é o norte da nossa fala, que já vai longa aqui, só a introdução. Eu espero terminar, nem que seja meia-noite. Que homem você diz tentar seguir? Eu estou logo colocando tentar seguir. Eu não vou dizer para vocês que eu sigo Jesus. Não vou. Ah, você não segue Jesus? Seria muita presunção minha dizer que eu sigo Jesus. Seguir é outra coisa. Eu tento seguir Jesus. É menos hipócrita. Eu tento seguir os seus ensinos. Eu tento seguir. Mas é uma tentativa entre quedas e acertos. O homem sabe cantar essa música também. Entre quedas e acertos. São tentativas. Porque seguir mesmo não é fácil. A frase é: eu não tenho onde reclinar a cabeça. O que eu vou dizer aqui, muitos de vocês não vão. Deixa eu trocar a frase. O que eu vou dizer aqui, muitos de vocês terão dificuldade de aceitar. O que eu vou dizer aqui, muitos de vocês terão dificuldade de concordar. Alguns vão ficar pensando nisso. Muitos vão de cara negar. Alguns vão achar absurdo. Mas eu vou dizer, compartilhando os nossos estudos com os espíritos e com os encarnados, autores. Nessa frase, eu não tenho onde reclinar a cabeça, existe a destruição de todo e qualquer sistema religioso que foi criado sobre a face da terra. E muita gente não vai querer encarar. Porque se eu tenho um cargo, se eu sou alguma autoridade em algum lugar, em alguma agremiação, eu acabei de perder completamente qualquer autoridade espiritual que eu digo ter, que eu possa imaginar que eu tenho. E vai ser difícil, mas eu vou dizer assim:
Você não tem mesmo. Você é um como o outro qualquer. Você não tem autoridade sobre quem quer que seja. Meu irmão, você é meu irmão. Não, mas tem um título antes do nome dele. Não, você é meu irmão. Não, mas você tem que me respeitar, porque esse é o meu cargo. Não, você é meu irmão. Você não está acima de mim. Você não tem autoridade espiritual sobre a minha vida. Então, você começa a perceber que essa frase é anárquica. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Então vem cá. Por que estão dizendo que Jesus está aqui? Ou acolá, ou ali. Percebam que a alma já estremece, porque nós queremos nos apropriar, para dizer que nós temos luz, e que a presença dele nos garante essa luz. Porém, ele não tem onde reclinar a cabeça. E se não tem onde reclinar a cabeça, não tem lugar fixo. É um nômade espiritual que anda por aí e não fica em lugar nenhum, que escancarou as portas e janelas de todos os lugares religiosos para estar por aí, pelo mundo. Então você foi àquele lugar pensando que você ia encontrar ele lá. É destruidor, gente. É destruidor. Aí chega e faz assim, aquele emojizinho do WhatsApp, né? Sabe por quê? Para não usar termos de outros lugares, vou usar os termos daqui. Por quê? Você é presidente de centro espírita? Sim. O que tem a ver? Não, porque é o grupo ANO que está se apresentando aqui? Sim. E daí? Não, porque é o Newton que está fazendo a palestra. É difícil. É difícil porque destrói templo, altar e qualquer coisa. E quando você procurava por ele, depois de uma cura, ele estava no alto de uma colina, ele estava debaixo de uma oliveira, ele estava lá numa planície não sei de onde. Mas por que esse homem não foi buscar Deus lá, na sinagoga, no templo? Não, ele devia ter corrido para lá, porque Deus só está lá. Não, ele estava no meio da natureza. Estava lá no meio da floresta, da folhagem. Ele estava em qualquer parte, em qualquer lugar. Eu não tenho onde reclinar a cabeça. Quer ver outro momento que ele destrói? Destrói com tudo isso. Não estou dizendo que ele não ande nesses lugares. Dê uma passadinha. Mas quer outra? Entre no quarto, feche a porta. Chegou a hora de falar com Deus. Não é assim que a música diz? Jesus diz assim: entre no quarto, feche a porta, ora ao teu Deus que te vê e te ouve. Ele não disse: vá à casa de Francisco. Ele não disse isso. Vá no lugar religioso A, B, C ou D. Ele não disse isso. Ele disse: entre no quarto. Entre no teu quarto. Entra no teu quarto. Fecha a porta. Fecha a porta, porque você não tem que mostrar para ninguém que você está conversando com um homem lá de cima, não. Você não tem que se mostrar para ninguém, não. Você tem que gritar, não. Está parecendo que eu estou fazendo crítica, né? Tá. Não, mas é um episódio.
Porque assim como Jesus, eu também não tenho onde na cabeça, eu visito muito lugar. E foi uma gritaria medonha, sabe? Uma gritaria grande. Aí a irmã Rosana chega e diz assim: fala, Jesus está tão perto, é só falar baixinho. Mas eu entendo que as nossas emoções nos tomam. E às vezes a gente chora alto. E às vezes a gente grita mesmo. Eu estou falando assim, do ponto de vista da emoção, nenhuma crítica. Mas do ponto de vista da análise de como Deus está perto ou longe, eu não precisaria sequer gritar. Então esse Cristo, ele é profundamente desconcertante. Ele é extremamente desconcertante. Por quê? Porque não tendo de reclinar a cabeça, ele não pode ser organizado. Ele não pode ser colocado dentro de uma redoma. Ele não pode sofrer apropriação, nem cultural. Ele não pode sofrer apropriação de nenhuma natureza, porque nascido no seio do judaísmo, ele extrapola o próprio judaísmo e universaliza a mensagem dele para todo e qualquer um, toda e qualquer pessoa, a todas as gentes. Aí o pessoal fica assustado, porque o trabalhador chega para mim e diz assim: eu estou cheio de coisa de mazela, eu estou acabado, eu fiz isso, fiz aquilo. Eu disse: pode parar. Não, mas eu quero contar. Eu disse: nem venha, nem me conte o que você fez. Sim, mas eu estou impuro. Eu disse: o que tem a ver? O que você quer? O que você quer? Não, porque eu queria uma autorização para voltar para casa, para trabalhar. Eu olhei para a pessoa e disse assim: você entendi a pessoa errada. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não lhe autorizo nada. Não tem nada aqui para eu lhe autorizar. Você quer trabalhar? Vai. Não, mas eu estou impuro. Aí eu lembrei de uma frase do Chico Xavier: somos imperfeitos, mas queremos ser úteis. Somos imperfeitos, mas queremos ser úteis. Ele não disse assim: olhe, estude aí, se intelectualize bastante, se prepare, bora, se purifique, e depois me segue. Não, ele disse: vem e me segue. Ele disse: vem e me segue. Sabe o que acontece? Sistema religioso na cabeça de novo. E sabe que caminho falso esse? Que caminho ilusório esse? Sabe por quê? Porque ele vai produzir um presunçoso. Porque depois que você cumprir todo o rito, seja de estudo, seja disso, daquilo outro, você vai se sentir como? Ah, agora eu estou puro. Eu garanto a você que você vai se tornar uma pessoa arrogante, capaz de dizer que o outro é impuro, e de taxar que o outro vai para o inferno, e de taxar que o outro está errado, e você é que está certo. Que ilusão tremenda você acabou de alimentar na sua vida. E digo mais, agora eu digo como médium: você vai desencarnar e vai se decepcionar com a sua ilusão, porque você não alcançou o reino dos céus. Eu digo a vocês com sinceridade: eu tenho testemunho de inúmeros espíritos que conversam comigo e que chegaram do outro lado da vida e se frustraram porque pensavam uma coisa de si que não era verdade. E sabe quem estava acima deles em termos de luz espiritual?
o humildezinho que sentava lá atrás assistindo palestra. A pessoa que ficava na porta recebendo o pessoal. Não era o mais sabido, nem era o pregador mais importante, não era o que tinha o cargo ou encargo. Quem quiser ser o maior, seja o menor. Quem quiser ser o maior. A gente segue um homem que lavou os pés dos próprios discípulos, porque essa atitude era uma atitude muito comum entre os judeus. Você lavava os pés dos visitantes da sua casa. Mas o pessoal foi colocando um servo, uma serva, e foi se excluindo disso. Jesus lava os pés dos próprios discípulos. O que ele estava querendo dizer para a gente? Destruir essas ilusões. Vocês querem que eu piore a palestra? Pronto, eu vou piorar. Agora eu vou piorar. Me diga uma coisa. Como é que Jesus olha para uma autoridade daquela, inclusive mais velho do que ele, de barba branca e tudo, ancião, olha para aquele, líderes, inclusive de tribunais religiosos, como era o nome do Sinédrio, onde Jesus vai ser julgado mais tarde, e ele diz assim: raça de víboras. E ele diz assim: sepulcros caiados por fora, são brancos por fora, limpos por fora, mas a podridão por dentro. E a indireta: não é o que entra pela boca que mancha o homem, e sim o que sai da boca. Vocês devoram as casas das viúvas e exploram os mais necessitados. Querem ouvir outra? É interessante. Vocês, fariseus e saduceus, não entram no reino dos céus, ficam na porta e não deixam ninguém entrar. Se quereis mesmo saber, são cegos guiando outros cegos. E quando cegos guiam outros cegos, ambos cairão numa vala. Chamou de cego, chamou de raça de víbora, disse que não entrava no reino dos céus e ainda ficava na porta e não deixava os outros entrarem. E ainda disse mais. Essa é ótima, sabe para quem? Para quem sofre de uma doença mental chamada preconceito. Se você tem, eu estou falando com você. E estou falando com os preconceitos que eu ainda tenho que me libertar. Porque ainda fica o ranço, uma frase ou outra, um condicionamentozinho na palavra, no pensamento. Ele pega e diz assim: em verdade eu vos digo que as prostitutas, os publicanos e os pecadores entrarão no reino dos céus antes de vocês. Será que dá para sentir? Os discípulos chegaram para Jesus e dizem assim: duras palavras tu dizes a nós, quem ficará? E Jesus fala com quem diz assim: eu não estou preocupado com isso, eu estou preocupado com a verdade. Eu vou repetir a frase, é bom a gente escutar. Em verdade eu vos digo que as prostitutas, os publicanos e os pecadores entrarão no reino dos céus antes de vós. É revoltante ouvir um homem desse. Sabe por quê? Porque como é que aquele pessoal se sentia? Eu tenho um cargo, eu sou uma autoridade,
Eu estou aqui todo tempo acendendo esse fogo aqui. Todo dia eu estou nesse templo. Todo dia eu estou fazendo ritual. Eu mereço esse céu, porque eu fiz isso. E Isaías, o profeta Isaías vai dizer que o verdadeiro jejum e a verdadeira oferta a Deus seria cuidar dos órfãos, amparar as viúvas, matar a fome de quem sofre a fome. O jejum e a oferta verdadeiros, segundo o profeta Isaías, profeta, talvez o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. A recomendação é cuidar dos órfãos, amparar as viúvas e dar alimento. Então, o Jesus a quem tentamos seguir é muito diferente. É muito anárquico. E quem repreendeu criança ouviu dele: deixai vir a mim as criancinhas. Jesus caminhava junto de uma obsidiada chamada Maria Madalena, que o pessoal quer equiparar a mulher adúltera. Não tem nada a ver um versículo com o outro. Não é a mesma pessoa, não é a mesma personalidade. Todo mundo só quer falar da Madalena como se fosse a adúltera. Não, só se sabe que ela era uma mulher atormentada espiritualmente. Ele andava com ela. Pedro era um homem impulsivo. Disputava com o seu Lunga quem era mais grosso, quem era mais ríspido. Parece que o seu Lunga era mais ameno, porque pelo menos o seu Lunga só dizia o que disse. Aproveitar um mote, já que eu sou nordestino, e contar um xiste do seu Lunga, carregando 2 baldes de leite, andando na calçada. Aí um indivíduo lá, que gosta de fazer pergunta besta, né? Perguntou: levando o leitinho, né, seu Lunga, para beber? Ele disse: não, para lavar a calçada. Derramou o leite na calçada. Ixi, ignorante. É desse jeito, minha filha. Parabéns pela blusa, você está muito bem vestida. É série A, minha filha, é série A. Então, Pedro, meu amigo, ficou com raiva e já puxou a espada. O Pedro do nada cortou a orelha do soldado Malco. E Jesus disse: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Quem fere com a espada, pela espada perecerá. Lei de causa e efeito. O que você planta, você colhe. Então, meus amigos, Jesus juntou uma ruma de gente estrupiada moral. Bartolomeu tinha problemas emocionais graves, oscilava, hora estava triste, hora estava alegre, oscilava. Qualquer circunstância, qualquer sopro já era, produto já estava se acabando. Tomé duvidava de tudo, até de si mesmo. Eram 12, e Jesus ainda convivia com o traidor dele, o cara que ia trair ele. E os religiosos que somos na atualidade, queremos escolher. Não, esse aqui pode ser trabalhador. Não, esse aqui não pode ser trabalhador. Deixa ele entrar na casa. Não, esse aqui não deixa ele entrar na casa, não. Bora, vem pra cá. Não, vai pra fora. Não, vem. Escolhe o quê?
Jesus aceita esse povo para ser discípulo dele. Porque o olhar dele sobre nós era um olhar de amanhã. Vou encerrar agora, para não cansar vocês. O olhar dele era um olhar de amanhã. Ele não olhava para o Franz Breno hoje. Ele olhava para o Franz Breno, o que ele ia realizar, o que ele ainda poderia realizar, o que ele ainda poderia fazer de luz nessa humanidade. Ele olhava para o João Pedro, pensando nesse João Pedro, no futuro. Então ele nem se decepcionava com você, porque ele sabia que no futuro ele vai chegar lá, porque nenhuma ovelha se perderá da casa de meu pai. Eu lamento tanto quem ainda hoje acredita no inferno eterno. Meu Deus, é uma ideia tão equivocada. Me perdoe, tá? Vai sair na rede social. A gente tem até cuidado para falar as coisas na rede social. Mas me perdoe se você ainda é daqueles que acreditam no inferno. Talvez isso compense a sua síndrome psicológica de querer condenar o outro eternamente a alguma coisa. Mas o inferno eterno não existe, porque Deus é tão poderoso que é capaz de amar até o mais malévolo dos seres sobre a face da terra. E é nisso que está o poder do amor de Deus. E esse amor é tão poderoso que é capaz de resgatar até a alma mais trevosa do mundo e converter o Satanás para seguir a Jesus. Sim, mas ele sai, aí vem outro. Ele existe nesse sentido, entende? Existe nesse sentido. Mas o que seria da luz se não fosse a escuridão? A escuridão ajuda a luz a se vigiar. Nós precisamos passar por nossos desafios. Até Jesus foi para o deserto e a tentação aconteceu. Porque a gente só vai saber se a gente segue firmemente o caminho, a verdade e a vida, se a gente poder caminhar por entre as trevas sendo luz. Então, Jesus não tinha medo de se misturar com os pecadores. Zaqueu, desce daí. Eu vou almoçar na tua casa. Eu vou cear na tua casa. Zaqueu, que era visto como um publicano pecador. E aquele mestre disse que vai se sentar com ele. Quantos religiosos da época não criticaram Jesus, dizendo, como é que pode? Ele vai na casa do impuro. Jesus era assim. Quer encontrar ele de verdade? Quer? Quer mesmo, de verdade? Ele não está aqui não. Ele está por ali no La Torres de Melo. A Praça do Ferreira com os irmãos que ainda sofrem um vício. Ele está nos orfanatos. Ele anda por aí no meio da rua e acabou de se deitar com aquele velhinho debaixo da marquise do ônibus. Ele anda por aí sem eira nem beira. Sentadinho ao lado de uma mãe que perdeu o filho por acidente, orando e pedindo paciência e fé. Por isso que isso aqui não é um lugar de religião. Isso aqui é um lugar para a gente compartilhar ideias. É um lugar para a gente se confraternizar. Um lugar para a gente cantar.
um lugar para a gente ensaiar um mundo interior de mais paz, de mais alegria, um lugar para a gente aprender para poder aplicar onde quer que a gente vá. Se a gente começar a entender isso bem direitinho, talvez um dia a gente possa dizer que segue Jesus. Talvez um dia a gente pode dizer assim: eu sigo um homem que não tinha onde reclinar a cabeça, e poder dizer com ele: eu também não tenho onde reclinar a cabeça, porque sou alma, sou espírito, criação divina, um sopro divino que está aqui e em qualquer lugar, que não tem endereço, que não tem casa, que não tem lugar, já que tudo isso é transição da alma, transitório, passageiro. Sou caminhante, o infinito é minha estrada. Sou madrugada, quero as flores de amanhã, e em cada gota de suor e de pranto, eu hoje vou semeando a seiva de amanhã. Sou caminhante e é o bem minha jornada. Busco a Jesus e já não tenho a mais nada. A trilha é longa e há muita dor a consolar. Muitos me esperam e há muito a fazer com Deus, no bem dos meus irmãos. Mãos ao trabalho, sigo a senda, sou caminhante. Muita paz.